Olá, sou a doutora Elisete Capper e hoje venho dar uma dica de saúde e bem-estar para vocês. Nós vamos falar de um assunto muito pedido, muito solicitado, que é a insônia. Insônia sempre é um problema neurológico? Sempre é um problema de falta de neurotransmissor? Ou existem outros fatores que podem ocasionar insônia? Sim, com certeza. Inclusive foi um tema muito abordado no último Congresso Mundial de Medicina Anti-Envelhecimento e Longevidade Saudável que teve em março desse ano, Congresso Europeu. Então, para que a gente tenha um ritmo circadiano, o que é isso, ritmo circadiano? Dia ficar acordado e noite conseguir dormir bem, é importante que a gente exponha o nosso corpo às condições fisiológicas. E o que seriam as condições fisiológicas? Igual o homem das cavernas. Então, o homem das cavernas estava dentro das cavernas. De noite dormia. De manhã, quando ele acordava, o que ele fazia? Ficava dentro da caverna, ele saía da caverna e ia para a claridade. Olhar para a luz do sol. Sim. Então, é importante para que você tenha uma qualidade de sono boa, você de manhã tá em ambiente externo, olhando para a claridade, olhando para a luz, tomando sol, para adaptar o seu eixo neuroendócrino imunológico ao clima que o mundo está vivendo. Então, se está chovendo, se está saindo sol, se está quente, se está frio, você vai lá e calibra o seu corpo de acordo com o universo, né? E isso vai fazer com que o funcionamento de todos os seus órgãos ocorra no dia e no horário certo. Então, de acordo com a luminosidade ocular, a luz que entra dentro dos seus olhos e vai chegar na sua glândula pineal, no seu hipotálamo, na sua hipófise, ele vai falar qual órgão naquele momento tem que estar funcionando. Você acordou de manhã, 6 horas da manhã, o que dá vontade de fazer? Às vezes ir no banheiro, funcionar o intestino grosso. Depois você vai tomar seu café da manhã, é a hora do estômago, né? Depois é a hora do baço, é a hora de pegar e lá filtrar todas as toxinas do seu corpo, lá pelas 10 horas da manhã. Meio-dia é o horário do coração, por isso que a gente não orienta as pessoas a fazerem reuniões empresariais que podem ficar estressado na hora do almoço. O almoço de negócios é horrível, não faz bem porque é o horário do coração. Se a pessoa brigar, discutir, é o maior horário onde pode ocorrer eventos cardiovasculares. Depois disso, às 14 horas, é novamente o horário do intestino. Você se alimenta e vai fazer a digestão, a absorção. Por isso que lá na Europa é instituída a siesta. Eles dão uma dormidinha de 10, 15 minutinhos depois do almoço para poder facilitar o processo de absorção, de digestão dos alimentos. Às 4 horas da tarde é o horário da bexiga, é o horário da excreção renal. Na medicina chinesa, a bexiga, os rins, ele é o órgão do calor do corpo. Então, é nesse horário, bexiga, rins, 6, 8 horas da tarde, que você tem que absorver a maior quantidade de calor necessário para manter a homeostase térmica após as 6 horas da tarde. O que acontece às 5, 6 horas da tarde? Pôr do sol. Pôr do sol, a temperatura corporal, temperatura do planeta Terra diminui drasticamente. E você tem que manter essa temperatura corporal dentro do teu corpo para que a sua circulação sanguínea funcione de maneira correta por volta das 8 horas, você mantenha o metabolismo pineal, tireoidiano, pancreático, adrenal, das nossas gônadas funcionando por volta das 22 horas, e essa manutenção da temperatura corporal junto com a diminuição da luminosidade, então a partir das 6 horas da tarde, diminuir as lâmpadas, apagar essas lâmpadas que vêm de cima, né? Acender abajur,
que é aquela luz amarela que vem de baixo para fazer a sua pineal entender que está tendo o pôr do sol, que é a hora do crepúsculo, é hora de começar a diminuir o seu metabolismo, diminuir o estresse, abaixar o cortisol, para que a partir da meia-noite tenha o horário da vesícula, do fígado, do pulmão, que a gente fala que é a Disney, né? A partir da meia-noite, quando a gente dorme, descansa, é o momento que o nosso corpo faz que nem a Disney. Ninguém vê a Disney sendo reformada, fazendo manutenção da Disney de dia. Por quê? Porque é na hora que a gente dorme de noite, no escuro, sem a claridade, a luminosidade nos nossos olhos, principalmente luz branca noturna, a sua pineal vai achar que é de dia. Então tem que estar escuro, você está com uma luminosidade baixa, no máximo igual se você estivesse fora, no ambiente externo, com a lua cheia. É o máximo de luminosidade para o seu corpo entender que é de noite. E aí ele vai fazer toda a reforma do seu corpo durante o sono reparador. Então, qual que é a maior estrela do sono reparador? A melatonina. A melatonina é o hormônio que a sua hipófise pineal libera para o sono reparador, que é o sono REM, aquele sono que você fica mexendo os olhos. Remote Movie Eyes, é o sonho que você sonha. E nesse processo de sono, de sonhar, é o momento que você descansa, é o sono reparador, e não é só reparador no descanso, no cansaço, é o momento que o seu corpo vai fazer toda a reforma do seu corpo. Ela vai liberar melatonina, ela vai remover todas as toxinas, os metais, os parasitas, vai remover todas as células displásicas, vai mandar o baço liberar todas as células inflamatórias para remover todas as sujeiras do corpo, estimular a liberação de células madre para reconstrução. É o processo antioxidante, que a gente brinca que a liberação dos antioxidantes é o antiferrugem, ele vai lá e vai começar a remendar, é onde ocorre a liberação de todas as células da imunidade, os mastócitos, os macrófagos, os cistiócitos, os linfócitos, que vão lá e vão fazer a varredura para ver onde que precisa ser consertado, é onde ocorre a liberação, pessoal, precisa consertar aqui, vamos produzir tal hormônio, então é o momento da modulação hormonal, é o momento da reparação neural, onde eles vão detectar quais os neurônios onde precisam ser restabilizados, neurogênese, neuroplasticidade, formação de novas conexões neurais, é onde você tem realmente o aprendizado daquilo que você aprendeu no seu dia, memórias de curto prazo para memórias de longo prazo. É a hora do momento que você vai remover todas as toxinas do seu corpo e não vai mais precisar produzir a aromatase, que é o hormônio da guerra, aquela que engorda, incha, dá celulite, causa queda de cabelo, causa gordura no fígado, que é a enzima da guerra. Então, se você dorme bem, o seu corpo ele é restabelecido e você não precisa liberar aromatase. É a hora que você inibe a telomerase. A telomerase é aquela enzima que vai comendo o DNA para o DNA se autodestruir mais rapidamente e causar morte celular programada. É o momento da atividade anticâncer. O sono reparador ele está cientificamente comprovado que é o melhor anticâncer que existe. Inclusive no congresso apresentaram mais de 500 artigos científicos mostrando que a luminosidade artificial noturna é a maior causadora de câncer e de metástase, por conta dessa ativação da pineal e inversão do ciclo dia e noite, ritmo circadiano dia e noite, impedindo todo esse processo de limpeza de células cancerígenas. É esse momento do sono onde a gente consegue reparar o DNA mitocondrial, ele consegue retardar o envelhecimento. Inclusive os estudos mais modernos dizem que o processo de longevidade ele ocorre na terceira idade, que é o período onde mais se dorme. Então, quanto mais você consegue fazer o sono reparador, mais você consegue eliminar essas células carcinogênicas para poder melhorar a sua longevidade. É onde você mantém e restaura a resposta dos hormônios. Os hormônios têm que ser avisados para serem produzidos e chegar no sítio de ação. Então, ter a via aferente, a via eferente. Estou precisando, está chegando, aumenta, diminui.
é onde você mantém o ciclo dos receptores, avisa para a célula, ó, tá chegando hormônio aqui, e ela vai lá e expressa um receptor para absorver esse hormônio. Não adianta você produzir o hormônio não chegar na célula e a célula não conseguir ler esse hormônio. Ele é ação antidepressivo, então nesse momento que você abaixa o cortisol, abaixa a adrenalina, que são os hormônios vasoconstritores, e libera serotonina da felicidade, noradrenalina, que é vasoconstrissor, dopamina da memória, concentração, atenção, calma, paciência, ele vai restaurar o ciclo fisiológico do sono e ele vai bloquear a formação de novos vasos sanguíneos para facilitar a formação de um terreno fisiológico anti-câncer. Então, a importância do sono, ele é todo o backup do computador, é toda a regulagem fina do sistema neural, hormonal e imunológico. Então, o primeiro passo para que você tenha um sono reparador: dia de claro, noite escuro. Dia, coisas mais agitadas, a partir das 6 horas da tarde vai diminuindo o seu ritmo de vida. Atividades físicas mais exauríveis de manhã, de noite, coisas mais tranquilas. Alimentos mais estimulantes, cafeína, guaraná, café, chocolate, mais de dia. À noite, coisas mais calmantes, chazinho de erva cidreira, de camomila, uma sopinha quentinha, uma comida de fácil digestão, programas mais estimulantes, filmes de guerra que podem liberar adrenalina, mais de dia, coisas mais calmantes do período da noite. E principalmente a homeostase térmica. Tem muita pessoa que acorda no meio da noite por hipotermia. Então, os estudos mostraram realmente que ocorre diminuição do sono REM quando os pacientes têm vasoconstrição, por isso que o pico de pressão arterial que mais mata paciente de evento cardiovascular, de infarto e derrame, não é o pico de pressão diurno, e sim o pico de pressão noturno. Então a pessoa, ela não se cobre direito, ela não come comida quentinha, não bebe bebida quentinha, ela vai dormir, deixa o ar condicionado ligado, deixa o ventilador ligado, o corpo vai perdendo temperatura corporal, e o que faz para poder não entrar em hipotermia? Acorda. Então, uma das principais causas de insônia noturna é hipotermia. Criancinha também, criancinha que dorme em quarto com ar condicionado, pode acordar várias vezes à noite, ou pessoa de idade que perde essa capacidade de homeostase térmica. Então, uma dica: fazer um escalda-pés, tomar um chazinho quentinho, tomar um banho quentinho, comer uma comida quentinha, para manter essa temperatura corporal. Se você vai colocar o seu ar-condicionado ligado, você vai colocar ele no mínimo, não pode ser menos que 22 graus, e coloca um timer para ele ficar só um certo tempo causando essa refrigeração, depois ele desliga. Se você usa ventilador, coloca ele ligado e coloca um timer para depois de 30 minutos ele parar de funcionar. Você entra no sono e você depois mantém aquele ambiente refrigerado. Qual que é outra dica para você refrigerar o ambiente sem precisar de ar condicionado, de ventilador? Umidificador de ar. Então você pode colocar um umidificador de ar com chá de camomila, de erva doce, de erva cidreira, ou pegar uma bacia mesmo de água, de chá, de água filtrada, e colocar debaixo da cama. Quanto mais úmido o ar, maior a captação de oxigênio, melhor a sua homeostase térmica, melhor a sua respiração. Então, são as principais causas de insônia, que às vezes não são necessariamente neuropsicológicas. É a mudança do nosso corpo entre dia e noite. Então, evitar de ficar mexendo no celular à noite, diminuir a luminosidade da tela do computador, a luminosidade da tela da televisão, a luminosidade do celular, para mimetizar para a sua pineal que dia é de dia e de noite é escuro. Ajudar a baixar o cortisol e principalmente prestar atenção na temperatura corporal. Nosso corpo ele precisa de uma temperatura de 36,5. Se no meio da noite, onde já nosso metabolismo baixa, o cortisol baixa, você não tiver como manter essa temperatura corporal pelo menos 36,5, você acorda no meio da noite. Então fica a dica: o sono é muito mais do que simplesmente um descanso.
Ele é um grande reabilitador do sistema neuroendócrino imunológico e é a nossa principal estrela na longevidade e saúde no anti-envelhecimento. Fica a dica para vocês.